Nós estamos, então, seguindo em frente, dando continuidade ao nosso tema do projeto financeiro e no nosso próximo encontro nós vamos fazer algumas atividades referentes aí ao outro documento da área financeira que nós tivemos aí 2 capítulos de estudo sobre esse documento, que é o cheque. Então nós falamos dos detalhes desse documento da área financeira, que é um título de crédito executivo, extrajudicial, judicialmente. Falamos dos tipos, falamos das regulamentações do Banco Central do Brasil, bem como da perspectiva e do ponto a respeito do cadastro de emitentes de cheques sem fundos. Passamos pela normativa do Banco Central, passamos pelo bloco de tipos de devolução de cheque e falamos das características e como é o processamento. Hoje nós vamos avançar nos documentos da área financeira, tema aí do seu capítulo 5, hoje a primeira parte, onde nós vamos falar do documento da área financeira, boleto bancário. Né? Quem aqui nunca viu um boleto bancário? Né? Então, boleto bancário é o tema deste encontro, deste nosso encontro aqui de 2021, falando sobre finanças empresariais. Quero, então, trazer algumas características. Né? Primeiro, pensar que a área financeira, trazendo aquele conceito fundamental, é a área responsável por recebimento, pagamento, por cobrança, por aplicação, pela movimentação, não é? Pelo relacionamento entre banco, sistema de pagamento, entre a atuação de pagamento dos clientes, não é? O profissional que atua na área financeira precisa conhecer os documentos mais comuns que são utilizados dia a dia. Então, essa relação é uma relação, então, resumindo aqui, atuação do profissional administrativo dessa área financeira. Não é? O profissional que vai atuar tem que conhecer os documentos mais comuns, tem que ter habilidade, tem que saber as características desses documentos no dia a dia. Por isso que nós estamos trabalhando os documentos da área financeira nesta trilha de estudos. Então, vamos pensar aqui no boleto bancário, né, em algumas características do boleto bancário. Quero estar com vocês aqui como exemplo, né? Nós temos aqui um boleto bancário e a primeira coisa que a gente nota é o seguinte: estou trazendo aqui esse exemplo e você já deve ter visto aí outros boletos muito parecidos com esse boleto de cá, né? Boletos muito parecidos com esse boleto que nós estamos aqui visualizando. Isso por quê? Porque o boleto, ele é um documento da área financeira que tem um aspecto formal, né? Que tem um aspecto formal, que tem a formalidade, ele tem esse aspecto formal na sua composição, né? Então, por isso que o jeitão aqui do boleto é um jeito muito comum. É claro, você pode pensar o seguinte: mas, professor, nós estamos aí evoluindo nos documentos financeiros, estamos evoluindo na questão das finanças empresariais, nós temos dito aqui isso no nosso encontro, já passamos inclusive por essas perspectivas, quando falamos em bancos digitais e outras características, mas você perceba que o boleto é uma daquelas questões que tem ficado, né? Então, mesmo que nós não utilizemos a impressão do boleto, e talvez esse seja o ponto, cada vez mais nós vamos ter menos impressão. Então, se a gente tem menos impressão, quais são as principais características? Ao final aqui, nós vamos pensar sobre isso. O que aqui do boleto, então, não pode faltar para que consiga ter essa realidade de pagamento? Então, nós podemos começar dizendo que o boleto ele surge porque aconteceu alguma relação. Essa relação, aquele que se chama de fato jurídico. Aconteceu algum fato jurídico entre duas pessoas. E uma, né, emitiu um boleto para que outro pague. Então, uma dessas pessoas, físico ou jurídico, emitiu um boleto para que outra pessoa, físico ou jurídico, efetue o pagamento. Né? Então, aqui nós temos duas figuras importantes, e quando essas figuras, que no contexto pode ser o comerciante, o cliente, pode ser
a empresa e a outra empresa, dentro desse conceito, nós podemos dizer o seguinte, que para o boleto, essas duas pessoas elas vão chamar sacado e cedente. Por quê? Porque na relação desse documento da área financeira, tem uma terceira pessoa, que é o banco, a instituição financeira, que emitiu ou emitirá o boleto. Então, o cedente é aquele que passa as informações para que o banco emita o boleto para que o sacado, ou seja, contra ou para que o sacado efetue o pagamento. Então, são características importantes. Então, vamos ver aqui, fiz uma legenda para que a gente caminhe aí dentro desta relação, né? O primeiro código aí, que aparece aqui no meu exemplo, o código 1, é o código do banco. Cada instituição financeira tem um código, né? Então, muito importante aí lembrar dos códigos. Tem gente que decora aí até os códigos bancários, né? Sabe que o banco é tal, outro banco é tal. Então, a primeira informação que surge ali é o código do banco, é o número que o Banco Central tem na relação do Banco Central, é quem regulamenta, né? Essas informações, né? O segundo, talvez seja aqui o ponto alto, ponto máximo, naquilo que a gente trouxe na introdução, o que não pode faltar no boleto para que eu pague. Eu preciso imprimir? Nem sempre. Nem sempre. Mas uma coisa extremamente importante é a linha digitável. Quantos de nós já utilizamos essa linha digitável, né? Então, quando nós pensamos nos pagamentos mais modernos, eletrônicos, aquele que você faz aí no seu smartphone, quais são as duas coisas que importam no boleto? Linha digitável e o código de barras, né? E já digo para você que os dois, eles representam todas as informações do boleto. Como assim? As informações que o banco recebeu. Que informações são essas? Quem vai receber, data de recebimento, que tipo de documento é esse e, o mais importante, o valor. Por isso que quando nós efetuamos aí, você pode lembrar aí na sua memória alguma operação financeira que você já fez, quando nós efetuamos o pagamento via boleto, e aí você coloca a linha digitável, aparece uma próxima informação, né? Que é o seguinte, vai aparecer lá, quem é o cedente, aparece quem é o cedente, quem deu as informações para o banco, aparece quem é que é a pessoa que vai receber, a data e o valor, 3 das informações mais importantes do boleto, embora tenha origem de documento, tenha número de controle. Então, a linha digitável, peça-chave, peça fundamental no que diz respeito ao pagamento com esse documento da área financeira. Se eu não tenho o código de barra, e o código de barra precisa de leitor, né? Eu preciso de um equipamento, preciso aí de um reader, mesmo meu smartphone ou qualquer leitor, para ler, fazer essa leitura, né? A gente pode até trabalhar aqui rapidamente, daqui a pouquinho a gente vai falar do que é um código de barras, e eu, inclusive, vou passar para vocês um material adicional sobre esse ponto. Linha digitável, ponto importante no que diz respeito ao boleto. Vencimento, muito importante. Por quê? O vencimento, ele traz as informações de até quando eu posso pagar esse valor negociado. Então, até quando eu vou poder pagar isso? Até quando é a data? Não é? Lembrando de que até quando, né? Geralmente, culturalmente, que não é uma cultura boa, não é? Todos nós temos que nos livrar disso, começar em mim. Geralmente, nós pagamos o boleto na data do vencimento. Mas essa data é a data limite, né? Pode-se pagar antes. Né? Pode-se pagar antes. Então, tenho lá o campo do vencimento. Tenho também lá o campo de número 4, aqui no meu exemplo. É um código que vai aparecer geralmente abaixo aí do vencimento. É um código da agência do cedente. Então, às vezes, a emissão do boleto ocorre por uma instituição financeira, né? E o cedente tem conta corrente
nessa mesma instituição. Então, vai ter um código lá da instituição, né? Não é obrigatório essa relação, mas geralmente é assim. Se tiver, vai aparecer lá no código de número 4. O próximo código aí é o nosso número. Esse nosso número, muito importante, dica para você. Se você vai efetuar pagamentos, inclusive vai utilizar pagamentos de maneira impressa, o nosso número que tem no nosso impresso, ou manual, ou digital, não importa o pagamento, o recibo de pagamento de um boleto, o código que você deve verificar é o código nosso número. Tá? Nosso número. Porque esse código é o que diz, ó, esse boleto é referente a esse banco. Né? Então, fique atento. Essa informação é variável e muitas vezes cada banco vai trabalhar de uma maneira diferente para cada situação. Então, depende do banco, vai abordar o nosso número dessa maneira. Ok? Próxima informação lá é o número do documento, né? É o campo que contém o valor do documento, o número do documento, o valor do documento. Talvez o mais importante, o mais percebido, né? Geralmente a formatação é 2 casas decimais, utilizando separador decimal. Então tem lá o campo valor do documento, talvez a informação aí primaz do boleto bancário. E aqui o código de barras, como falei para você, o código de barras contém essa informação a respeito do boleto. Um código de barra é uma leitura entre espaços em branco e espaços pretinhos. E esses espaços, essas barras, percebam, elas são mais magrinhas, mais grossinhas, né, mais gordinhas, e elas têm um código binário. E o código binário, ele é muito importante, por quê? Ele é uma leitura que as máquinas compreendem. Então, as máquinas compreendem e elas leem código binário. Você não precisa digitar as informações. Perceba, quando é digitável, significa que eu coloco muitas informações, eu tenho que digitar vários números. E depois que aqueles números são digitados, eu entendo, a máquina vai entender o que é. Com o código de barra, isso é no ato, porque ele consegue ler aquela informação contida nessas barrinhas. Né? No total, o código de barras aqui para o boleto bancário tem 44 dígitos, né? Que vão ter todas as informações referentes ao boleto bancário. Você vai perceber que, geralmente, nas linhas digitáveis, sempre você vai encontrar nos grupos das linhas digitáveis vários zeros, né? Isso tem a ver com essa questão da leitura binária e nessa transformação de informações para que as máquinas possam fazer a leitura. Além disso, outros códigos que vão aparecer no boleto. O número da carteira, né? Se é o código de carteira ou banco, isso também muda de banco para banco, não é algo fixo, mas está aqui uma informação importante, o sacado. O sacado é aquela pessoa que irá pagar o boleto, né? Então, contra quem o boleto foi emitido. Né? E aqui cabe aquele parêntese muito importante. Aí, para nós. Infelizmente, tem muitos golpes utilizando boletos falsos. Né? Muitos golpes. Né? Então, hoje, com a tecnologia, né, os bandidos também conseguem transformar linhas digitáveis em lugares específicos, né? Mas tem muitos golpes com boletos falsos. Então, a dica é sempre ter aí segurança nas operações financeiras. Sempre fazer uma dupla checagem. Se vai se pagar um documento via boleto bancário, fazer uma checagem das informações.
Geralmente, na maioria das vezes, quando você tem um boleto falso, os números, eles são errados. Então, vai ter erro num código de banco que não é. Então, vale a pena você observar, vale a pena você ter uma lista com os códigos de banco das agências. Geralmente, pode estar escrito um banco, o código ser de outro banco, um boleto falso. Então, fazer essa observação. Pode acontecer de que as informações do cedente, como CNPJ, se constar, né, se houver, elas não vão estar corretas. Então, antes de efetivar, né, é a dica, inclusive, que as máquinas operam. Quando você faz a leitura, quando você tem a digitação, quando você vai fazer a operação, exceto quando a operação é feita manualmente, mas há a possibilidade da confirmação das informações, né? Antes de efetuar o pagamento, faça essa confirmação, faça uma checagem. E, claro, previamente, faça uma análise aí do volume de boletos que você vai pagar, se está tudo correto, se as informações nele contidas são as verdadeiras, tá bom? Seguindo aqui para a reta final do nosso documento da área financeira, os últimos códigos aí que a gente pode relacionar, e eu vou falar, evidentemente, de um campo importante, que é o campo das informações adicionais. Mas antes, nós temos a data que o documento é emitido e as informações do cedente. São as últimas informações aqui. No corpo do e-mail, no meio do boleto, né, nessa parte central, você tem um espaço que geralmente ele tem uma redação. Essa redação são informações pós-pagamento. Então, essas informações são informações pós-pagamento. E elas são informações também do cedente. É o cedente que falou o valor, que falou a data para o banco emitir o boleto, que vai também prestar as informações, né, pós-pagamento. E, geralmente, 3 informações são muito importantes. Primeiro, o prazo de recebimento pós-pagamento. Lembrando que isso é uma decisão da política de crédito da empresa. Tem empresas que não, depende da negociação, depende do tipo de negócio envolvido, não vão aceitar um pós-pagamento de mais que um dia. Não aceitam. Vencimento, olha, pós-pagamento um dia. Tem empresas que aceitam 180 dias pós-pagamento o mesmo boleto. Então, isso é uma decisão administrativa financeira na empresa. Mas essa informação deve constar no boleto, porque é uma informação que vai estar na linha digitável e que vai estar no código de barra. Que informação? A data posterior ao pagamento em que o boleto é válido para pagar e valor de multa e juros, né? Pensando aqui, se o negócio jurídico, falando de maneira geral, ele não envolver legislação específica, né, negócio específico, cuja lei tem autorização de juros e multa, a multa e juros aplicada é aquela permitida pela legislação do Código Civil, que é multa até 2% do valor da parcela, juros 1% ao mês. Então, se o negócio envolvido não tiver uma legislação específica, a multa sempre será 2% sobre o valor da parcela, então cabe também essa conferência, né, na hora de pagar um boleto pós-vencido, e juros, 1% ao mês, né, vai dar no mês de 30 dias 0,33%, 34% de juros por dia. Ok? Mais do que isso, o valor pode ser questionado. Se não tiver uma legislação que autorize uma taxa de juros ou uma multa superior a isso, isso pode ser questionado, né? Então, fique atento aí às informações pós-pagamento. Então, está aqui para nós esse glorioso boleto bancário, né? Na nossa trilha de estudos de hoje, né? Caminhando aí neste documento da área financeira.